são diferentes às vezes. Por exemplo, os donos dos meios de produção, por exemplo, das atividades industriais, eles têm interesse que as pessoas morem próximas do seu lugar de trabalho, porque as pessoas vão chegar com mais descanso para trabalhar, para produzir mais. E eles têm interesse que as pessoas tenham uma casa para morar e que não tenha um custo muito alto, porque assim eles podem pagar salários menores. Eles têm esses interesses. Enquanto que os donos da terra, eles têm como objetivo valorizar as suas terras. E é por isso que nós assistimos, por exemplo, nas nossas cidades, cada vez mais os perímetros urbanos serem ampliados. Coloca-se um conjunto habitacional lá longe e se deixa um espaço vazio para atender o interesse dos donos das terras. Com isso, então, aquelas terras intermediárias vão receber infraestrutura. Que infraestrutura é essa? Energia, água, esgoto, arruamento, espaços de circulação. Com isso, então, aquelas terras vão ser valorizadas. Certamente vocês vão observar isso, como eu observo em Rio Claro, vocês vão observar isso em Piracicaba. Atividades que são distantes da área urbana consolidada e com espaço vazio enorme entre elas. Bem, nós falamos dos donos das terras, falamos dos donos dos meios de produção. Nós podemos falar também de outros setores que têm influência e importância na gestão dos territórios, na construção dos territórios. E um outro componente importante é o Estado. O Estado tem papel decisivo, no caso, o município tem papel decisivo. É por isso que, de maneira geral, quem ocupa a posição de decisão na estrutura do Estado, constantemente é aliciado. Se vai buscar, recebe convite para compor o Rotary Club, para ir para a maçonaria, porque os controles têm que ser estabelecidos em função dos interesses dos demais responsáveis pela produção do espaço urbano e do espaço rural também. Então vocês vão perceber, por exemplo, a quantidade, quando se assume, por exemplo, uma atividade de gestor. E olha, eu estou falando em gestor, é importante nós termos claro também que a função de gestor estabelecida, ela tem um caráter empresarial. A função desse gestor vai ter uma característica fundamental, se responsabilizar pela definição de leis. E o empresário, o dono da terra, ele tem todo o interesse de fazer um bom relacionamento com quem vai definir as leis. Porque ele tem que ter leis favoráveis. Por exemplo, como está dito aí que a gente tem que discutir, justamente numa perspectiva da experiência acumulada e as possibilidades de termos avanços para uma sociedade na qual a cidade seja uma cidade de todos, então eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Fazia pouco mais de um mês que eu tinha assumido meu primeiro mandato como prefeito de Rio Claro, eu recebi um empresário, dono de terra, responsável por incorporações imobiliárias de grande importância na cidade de Rio Claro. E eu vou dizer o nome para facilitar a compreensão, porque tem gente de Rio Claro aqui, talvez as pessoas identifiquem o Rino Ferrari. O senhor Rino Ferrari era um empresário que construía parcelamentos e vendia lotes. Ele me recebeu, ele foi até o gabinete da prefeitura, eu recebi. E ele me disse assim: olha, eu queria mostrar para você, prefeito, algumas das obras que eu já desenvolvi em Rio Claro. Você vai ver loteamentos, parcelamentos. E eu então aceitei o convite, mas disse: bom, então você vai comigo no carro da prefeitura, vamos juntos. E ele me levou no primeiro lugar, onde tinha uma antiga fábrica de cerveja, Mãe Preta. Vocês não sabem, mas era uma fábrica de cerveja escura, né? Muito importante de Rio Claro, Rio Claro gostava muito daquela cervejaria. E ele me levou para ver aquele local. Aquele local era uma área de preservação permanente, às margens do córrego Cachoeirinha. Córrego Cachoeirinha é afluente do Ribeirão Claro, e o Ribeirão Claro é o ribeirão onde se capta grande parte da água de abastecimento urbano.
Então ele me dizia, olha, aqui, por exemplo, aquele prédio, um prédio importante, ele pode ser utilizado pela prefeitura em pouco tempo. Eu vou parcelar essa área toda aqui e a prefeitura pode usar aquela área. Eu fiquei um pouco assustado, porque dentro de uma área de preservação permanente, eu, professor de geografia, que tinha um caráter de discussão da questão das áreas de preservação permanente, tinha uma preocupação ambiental, uma preocupação com a água. Então, fiquei observando. Agora eu vou te levar para você ver um parcelamento de alto nível. E ele me levou para o residencial Florença. E lá estava sendo construída uma casa, que era, na verdade, uma grande casa. Quase um bangalô, como se diz lá na Amazônia. E aí ele me diz assim, olha, tá vendo aquela casa ali? Aquela é uma casa de prefeito. Entenderam? Eu pensei que só eu que tinha entendido. Aquela é uma casa de prefeito, porque na verdade ele sabia que eu moro numa casa que as pessoas de maneira geral, quando vão me levar em casa, quando circulam comigo, vão me levar em casa, falam, mas isso aí não pode ser casa do ex-prefeito. Não pode ser, não pode morar num lugar desse aí. Uma casa de professor universitário. Então, evidentemente, que depois ele voltou para o carro e eu disse para ele, senhor Rino, eu quero te dizer que eu não estou procurando casa para comprar. Não, mas você não vai precisar comprar. Então, é muito pior. É muito pior. Então, eu vou dizer ao senhor que eu não quero a sua casa e já vou adiantar que o seu parcelamento lá onde está a cervejaria Mãe Preta, ele não vai ser autorizado, porque está dentro da área de preservação permanente. Ele tomou um susto, porque ele achou que era fácil resolver o assunto comigo. E então, entrou em pânico, começou a tremer, porque viu que eu estava desmascarando e que não ia aceitar a sua oferta. E ele pediu então, olha, então vamos fazer o seguinte, para o carro aí, deixa eu descer aqui. Ele desceu num lugar longe. Ele deve ter chamado alguém para levá-lo embora, porque ele não tinha como voltar dali caminhando, certo? Mas não teve coragem de voltar comigo. Então eu estou contando isso para vocês entenderem como existem as pressões para definir quem manda na cidade.